Olá pessoal, tudo bom? Uma grande surpresa para mim. É, Nunca tinha lido nada desse autor, nunca tinha dado grande relevância para ele, nunca foi uma, nunca foi uma referência para mim. Eu sempre tive a impressão que era um autor muito pop, tipo, meio que um Paulo Coelho do Japão, sabe? Muita badalação e pouco conteúdo. Mas tá aqui. Haruki Murakami, Norwegian Wood, tá? Tem a lombada. É da editora Alfaguara. Alfaguara é um selo. Era um selo da editora Objetiva. Quando a editora Objetiva juntou com a Companhia das Letras, ficou sendo um selo da Companhia das Letras, já que agora é tudo uma coisa só. Esse livro não foi o primeiro livro dele que eu comprei. O primeiro livro dele que eu comprei foi a trilogia famosíssima 1Q84. Foi inclusive fora de São Paulo, estava viajando. Por que não foi o primeiro livro que eu li? Porque a trilogia é um livro muito grande. É, Na verdade, são três livros, né? Se você somar os três livros, é bastante coisa para ler. E é um autor que eu, como eu disse, eu estava com o pé atrás, eu não sabia o que eu ia esperar. Então, assim, pensei, né? Por que eu vou começar lendo 1000 páginas de um autor que eu não sei se eu vou gostar ou não, quando eu posso ler um livro de 350, né? Que tem um terço do tamanho. E se eu gostar, depois eu leio o outro. E logo em seguida, pouco depois, eu acabei comprando esse livro aqui também. Eu só tenho esses dois, não tenho mais nenhum. Por que eu comprei esse livro? Eu comprei esse livro porque eu pesquisei, né, sobre o autor na internet na época, e algumas pessoas diziam que 1Q84 era a obra-prima do autor e o seu melhor livro. Outras pessoas diziam que esse livro, Norwegian Wood, era o melhor livro dele. Enfim, se você procurar na internet, blogs, é, videologs, pessoas que fazem vídeos e tal, críticas, resenhas e tal, sempre vai estar bipolarizado. Ou vão dizer que que a trilogia é melhor, ou vão dizer que este livro é melhor. Sempre vai ter. Então, quer dizer, uma coisa meio que polarizado entre esses dois livros. Se você pegar a obra completa, está sempre entre um ou outro. Então eu resolvi pegar esse livro aqui. Ele estava já, acho que uns 2 anos na minha biblioteca e resolvi ler. E não comecei a ler agora, não. Comecei a ler tem uns 3 meses, eu acho. Mas eu leio mais de um livro ao mesmo tempo. Eu estava lendo 5 livros ao mesmo tempo. Agora, como eu terminei esse, eu vou começar um outro no lugar desse. Então, eu vou continuar lendo 5 livros ao mesmo tempo. Então, obviamente que eu leio um pouco de cada livro. Tem dias que eu quero ler mais um livro, quero ler menos outro, enfim, né? A gente faz esse contrapeso aí, dependendo do que a gente quer ler. E nos últimos dias, esse livro que estava já no finalzinho, ele me pegou. Então, as últimas páginas, vamos dizer que as últimas 100 páginas eu li bastante rápido, apesar das primeiras terem demorado bastante. E vamos falar aqui um pouco sobre o livro. Bom, primeiro sobre o autor. Haruki Murakami é um japonês, nenhuma novidade. Nasceu em 49 em Kyoto. Teve uma vida em algumas. A vida dele se passou em algumas cidades do Japão. Passou por Tóquio, passou por outras cidades. Ele estudou teatro. Teve um bar durante 12 anos lá no Japão, um bar de jazz. E é um cara muito ligado em influências ocidentais. Então, ele é muito ligado no universo pop. O que é o universo pop? O universo pop que eu estou falando é o universo pop americano, em inglês, basicamente de língua inglesa. Então, nesse livro aqui, você vai ter muitas influências de cantores, bandas e tudo mais dos Estados Unidos e da Inglaterra, basicamente. E ele também, nesse livro aqui, aparece também várias referências literárias
Ele é tradutor também de livros, fez a tradução para o japonês de vários autores. E ele é esse livro é cheio de referências, então é cheio de referências musicais e referências de livros literárias. Então o que a gente vai encontrar aqui? Vamos lá. Quando a gente fala de um livro de prosa, normalmente você procura avaliar ele em várias camadas, procura colocar ele em alguma categoria. Você tem aqueles romances assim, top de linha. O que seriam os romances top de linha? Aqueles romances que realmente são de uma profundidade gigantesca. São romances que assim praticamente perfeitos, normalmente são os que a gente chama de clássicos. Então você tem lá Dom Quixote, você tem Crime e Castigo, você tem Guerra e Paz, você tem muitos desses, né? Montanha Mágica, você tem, enfim, vários romances nesse nível, né? Madame Bovary, enfim, é, o, o livro do Proust, agora esqueci, 7 volumes, é, do Marcel Proust, como é que é o nome? É Uma Breve História do Tempo, não sei, não lembro agora. É um livro em 7 volumes, a grande obra do Marcel Proust. Enfim, você tem esses romances que são os romances clássicos, os romances de formação, os romances que normalmente são obrigatórios para você ler. São romances básicos, essenciais da literatura universal. No Brasil, a gente pode colocar Machado de Assis. Então, esse livro entra nessa categoria? Não, esse livro não entra nessa categoria. Ele não é um livro profundo, um livro que vai, assim, tratar profundamente de temas como esses livros que eu citei. Mas ele é um livro, ele tem duas características muito interessantes. Primeiro, ele é um livro muito bem escrito. O Haruki Murakami ele é realmente um prosador nato. Ele é um cara que sabe escrever um romance. Ele constrói personagens muito bons. Ele sabe dar ritmo na história. A história nunca fica cansativa. Você sempre quer saber o que acontece, quer continuar lendo. Você não quer parar. É um livro que se deixar você lê de uma vez só. Então ele sabe, primeiro ponto, ele sabe contar uma história. Ele é um romancista nato, pelo menos neste livro aqui. E o segundo ponto, ele consegue dar um encanto nesse livro que, mesmo não sendo um livro profundo, um livro daquela literatura pesada, aquela literatura, né, hardcore, ele é um livro que trata de assuntos muito interessantes. Ele trata de depressão, ele trata de solidão, ele trata de morte, ele trata de suicídio, ele trata de amor, ele trata de relações ambíguas, e ele tem todo um pano de fundo baseado na contracultura americana. Você vê nesse romance aqui, que é um romance japonês, foi escrito em 1987, mas ele se passa em 69, de 69 a 72, 73, mais ou menos isso. Porque o narrador narra fatos da vida dele que ocorreram entre 17 e 21 anos. Então, esse livro se passa em 4 anos. Como ele começa em 69, ele vai até 73. Então, essa é a fase que a gente está. Esse é o panorama, o pano de fundo da coisa. E as bandas, os livros, tudo que aparece nesse livro, principalmente as bandas, são as bandas dos anos 60 e começo dos anos 70. Então tem Beatles, é, várias outras bandas de rock, e muito interessante, tem Bossa Nova também, que era um ritmo brasileiro que foi exportado para o mundo inteiro. E alguns personagens aqui, inclusive, tocam música clássica, Ravel, Bach, Beethoven, enfim, música clássica, música erudita, né, digamos assim. Então tem várias referências musicais. Então cada hora que você tá, cada passagem do texto ou do tema, dependendo da personagem, você remonta a alguma determinada música. E outra coisa muito interessante é que o personagem central está sempre carregando livros. Ele está sempre carregando livros, está sempre lendo livros, está sempre comprando livros. Inclusive aparece até um sebo, numa forma de livraria, mas a gente vê que é um sebo porque tem livros usados.
no decorrer do romance. E um dos livros mais comentados nesse romance é A Montanha Mágica. Se você quiser fazer uma relação, eu sei que algumas pessoas que leram e comentaram no YouTube fizeram essa relação, que é num determinado momento do livro, o personagem principal ele sobe uma montanha para visitar uma amiga que está numa uma instituição, vamos dizer assim, uma instituição de repouso, de recuperação. E a montanha mágica tem isso, né? De você subir a montanha do personagem subir a montanha para ir no sanatório que está lá no topo da montanha. Eu não vou fazer relação entre os dois livros, porque a Montanha Mágica eu preciso fazer um livro separado, uma resenha separada que eu ainda não fiz. Então eu vou falar só desse livro aqui. Agora vamos na sinopse, vai. O livro é narrado em primeira pessoa pelo Toru Watanabe. O livro começa com o Toru Watanabe com 37 anos, chegando de avião no aeroporto de Hamburgo. E ele escuta atrás dele, quando o avião está aterrissando, ele escuta atrás dele a música Norwegian Wood. Norwegian Wood, acho que dispensa apresentações, mas para quem não sabe, é o nome de uma música famosa dos Beatles. Música bastante chata, hein? Para mim, uma música bastante chata, com uma letra bastante medíocre. Mas enfim, não estou aqui para analisar a música. Enfim, ele escutou essa música e essa música deu aquele start na cabeça dele e levou o cérebro dele pro. Primeiro deu um arrebatamento, que ele colocou as mãos na cabeça assim e parou por um instante. E aí o cérebro dele começou a trazer as lembranças da adolescência e começo da vida adulta dele, que aí é onde realmente começa a história. Ele volta a ter 17 anos e aí ele como narrador começa a contar a história da vida dele, dos 17 e que vai culminar até os 21. Então sai da adolescência, ensino médio ali e pega a entrada dele para a universidade, a ida dele de Kobe ou Kyoto, agora não lembro se era Kobe ou Kyoto que ele morava, e ele vai para Tóquio para estudar numa universidade de Tóquio e fica morando num alojamento ali. Então, ele é o personagem principal, é por ele que o livro começa e termina, ele faz toda essa linha do tempo. E você tem poucos personagens realmente nessa trama. Você tem o Toru Watanabe, que é o narrador. Você tem o nazista, que é o apelido do colega de quarto dele, que é um colega de quarto extremamente asseado, organizado, não gosta de bagunça, não gosta de nada. Um cara com quem ele divide o alojamento durante um tempo. Você tem o. Como é que é o nome daquele cara? Nagasaki, que é um amigo também, um colega e amigo da universidade, que é o cara com quem ele sai para as gandaia, que é o cara que arruma as mulheres, arruma as amigas para fazer as orgias noturnas deles. E ele tem um amigo da época de infância do colégio, chamado Kizuki, que tem uma namorada chamada Naoko. Esse é o começo é o começo do livro. O começo do livro são esses personagens. E o livro já começa mostrando esse trio, né? Esse triângulo entre o Kizuki, a Naoko e o Toru. Eles estão sempre juntos, apesar de dois serem namorados e o outro não. Eles estão sempre juntos. É quase que uma relação a três, não, não sexualmente falando. Uma relação de amizade a três. E aos 17 anos mesmo, todos têm 17 anos, os três. Aos 17 anos, o Kizuki se suicida. Não é um spoiler isso que eu estou falando, porque isso está na contracapa do livro, tá? Na própria contracapa do livro está escrito aqui. Então, se você ler na contracapa, você já vai saber disso. E é exatamente no começo do livro. Toda a trama, esse é o gatilho da trama. Então, se eu não contar isso, não tenho o que falar sobre o livro, tá certo? Então isso não é um spoiler, não se preocupe com isso. E esse suicídio do Kizuki, ele rompe essa relação a três. Essa relação a três ela se dissolve.
Naoko vai para um canto, o Toru vai para o outro e eles se separam, perdem contato. E aí o Toru vai para uma universidade em Tóquio. E quando ele está na universidade em Tóquio, ele já fez amizade com outras pessoas, muito poucas pessoas, porque ele é um cara bastante reservado. Ele descobre que ela também foi para lá, ela também está numa universidade de Tóquio, ela também está em Tóquio, a Naoko. E eles se reencontram e começam a fazer caminhadas pela cidade de Tóquio. Então eles andam durante muito tempo, lado a lado, e conversam um pouco eles andam em silêncio e tal. Eles meio que tentam reconstruir a relação de amizade dos dois, lembrando que falta a terceira perna da relação, né? Que é, que é o que juntava os dois, porque ele era o melhor amigo do Kizuki, que era namorado da Naoko. Então era uma relação a três que a cola que unia eles dois era o amigo morto, o amigo que se suicidou. A gente não sabe por que ele se suicidou, tá? Não tem uma explicação do motivo pelo qual ele fez isso. Então, essa relação dura durante algum tempo, mas eles não têm namoro, não tem nada, eles têm só essas caminhadas, esses passeios. Durante uma certa passagem do livro, eles meio que. Agora eu não sei se eu devo falar ou não. Bom, enfim, eles. Vou dizer assim, eles conseguem fazer. Eu não sei se eu deveria contar isso. Enfim, eles têm uma relação sexual, tá? Eles têm uma relação, mas não é uma coisa de namoro nem nada. Eles têm uma relação sexual e depois se afastam. E aí depois de um tempo, a Naoko desaparece. Ele perde contato com ela, perde totalmente o contato com ela. E muito tempo depois ele vai descobrir que ela está numa clínica de reabilitação, que é aquilo que eu contei no começo da resenha sobre subir a montanha, que depois ele vai visitar. E essa clínica de reabilitação você tem que passar por você tem que cruzar o Japão inteirinho e subir uma montanha para chegar lá. Enfim, e durante enquanto ela sumiu e tudo mais, ele começa uma outra relação com uma menina chamada Midori, que aí é uma outra personagem que entra na história. E a princípio uma relação de amizade, né? A Midori se apresenta como uma moça basicamente maluca, assim, bem porra louca, fala tudo quanto é besteira, fala coisas que não deve, enfim, aquelas meninas meio tem o parafuso meio solto, mas você percebe que por trás disso ela também tem problemas, assim, todos os personagens desse livro que aparecem, todos eles têm problemas, todos eles as suas atitudes, o seu comportamento serve para camuflar as suas dores, os seus dramas internos, né? Então a Naoko teve o problema do namorado que se suicidou e acabou indo parar nessa clínica de repouso que ela não conseguiu se recuperar. O próprio Toru se tornou um cara depressivo, um cara introvertido, que basicamente não tinha muitos amigos, não tinha muito contato, ficava mais no alojamento, também sentindo a perda desse amigo que se suicidou. E a Midori tem também uma história de vida cheia de problemas com a família, com a família meio destruída e tudo mais. Ela conta algumas mentiras, inclusive, sobre a família, que eu não vou detalhar aqui para não tirar a graça do livro. E eles têm meio que essa relação de amigos e eles gostam muito da presença um do outro, mas ao mesmo tempo ela tem namorado e ao mesmo tempo ele está enamorado pela Naoko, que é a que está na recuperação. E num dado momento eles trocam correspondência, né? Trocam cartas. E ele resolve visitar a Naoko nesse hospital. Não é exatamente um hospital, é um retiro onde tem médicos e onde tem pacientes que estão se recuperando de problemas psicológicos, vamos dizer assim. E ele faz uma visita lá e lá ele encontra a Naoko e ela divide o quarto dela com a Reiko, que é uma mulher de meia idade, com seus 40 anos. Ela tem toda uma história de vida que ela conta lá, que eu não vou explicar para vocês. Depois vocês leem no livro. E ele passa 2, 3 dias ali, tem uma relação de amizade com os dois, depois vão embora e eles continuam se correspondendo sempre por cartas. E a relação dele com a Naoko também é a mesma coisa, tem aquele negócio de se aproximar e se afastar, se aproximar e se afastar.
Então eles não têm uma relação exatamente de namoro, mas ao mesmo tempo tem horas que eles ficam muito íntimos e tem horas que eles se afastam. Então eles ficam íntimos, então é o drama é o drama do livro. Tanto com o Naoko quanto com o Midori, ele fica nessa se aproxima, se afasta, se aproxima, se afasta, se aproxima. Fazem coisas que namorados fazem e depois se afastam, como se fossem amigos distantes. Enfim. E é isso, eu não vou falar mais nada sobre o enredo do livro, sobre o que acontece mais no livro. Já disse aqui, é um livro sobre solidão, é um livro sobre morte, é um livro sobre amor, é um livro sobre triângulos, triângulos amorosos, nem sempre sexuais, mas amorosos, afetivos. É um livro que mostra a narrativa do Murakami é muito visual, assim, a todo tempo, em todo local que está acontecendo a cena, ele está narrando o que está acontecendo em volta, qual é a paisagem, qual é o panorama, se é verão, se é inverno, se está chovendo, as flores estão em volta, como é que é a casa, como é que é o local onde eles estão. Tem muitas narrativas de comida, o que eles estão comendo, como eles estão comendo, que tipo de alimento enfim, é muito interessante para quem gosta de comida, né? Comida japonesa, eles comem vários tipos de comidas lá e é bem interessante essa reunião em torno da comida. Sempre que eles se encontram em algum lugar, eles acabam indo para algum lugar para comer, para beber também. E você vê, aí é uma coisa que eu estou acrescentando, como esse livro, essa história se passa entre 69 e 73, ela está pegando a influência da Revolução Cultural nos Estados Unidos, aquela revolução começou com Woodstock, paz e amor, não faça guerra, enfim, liberação sexual, né, a revolução sexual e tudo mais. E você vê, isso não ocorreu só nos Estados Unidos, começou nos Estados Unidos e ele foi exportado para o mundo inteiro. A gente teve no Brasil, teve na Europa, teve em vários lugares. E você vê que até o Japão, que era um país culturalmente fechado, também foi influenciado por isso. Porque todas as músicas, todos os livros, tudo que é lido ali, é tudo de literatura e música ocidental. E os costumes também. Você vê que os adolescentes desse livro tem sexo o tempo todo, sexo desregrado, tem todo tipo tem uma personagem que fala sobre todo tipo de perversão e tudo mais. Então você pode fazer, vamos dizer, aqui sou eu que estou falando, tá? Eu estou fazendo uma análise do panorama desse livro com o que ocorreu realmente no mundo real. Então, eu não sou exatamente um cara moralista no sentido de querer dizer o que as pessoas devem ou não fazer. Então, essa revolução sexual, essa revolução cultural que houve na década de 60, 70, que levou ao sexo livre e tudo mais, depois veio pílula anticoncepcional e tal, queima dos sutiãs, das feministas, enfim. Meio que liberou, assim, o comportamento das pessoas era mais restrito e de repente ficou, vale tudo, liberou geral, vamos fazer qualquer coisa. Isso realmente sem querer julgar se isso é certo ou se isso é errado, cada um faz o que achar melhor da vida. Isso gerou vários problemas, inclusive a AIDS, que depois no começo da década de 80 atacou o mundo inteiro e até hoje existe, embora hoje esteja mais controlada por conta dos medicamentos que prolongam a vida, né? Gerou gravidez precoce, um monte de famílias desconstruídas, ou seja, aquelas famílias que não são mais famílias pai, mãe e filho, é tudo separado porque todo mundo trepa com todo mundo, então tá cheio de mãe solteira, tá cheio de pai solteiro, tá cheio de gente separada. E que chegou nos dias de hoje que é assim, hoje em dia é tudo assim, você não encontra uma mulher, não tô criticando as mulheres, hein? Mas você não encontra uma mulher de 30 anos que não tenha filho. Estou falando das que são solteiras, não estou falando das que são casadas. E dificilmente você encontra também um homem de 30 anos que não tenha filho. Estou falando também dos solteiros, não dos casados. Então, quer dizer, você gerou um monte
de crianças aí que estão crescendo teoricamente sem a vivência do núcleo familiar, né? Pai, mãe e filhos. Enfim, isso, querendo ou não querendo, em maior ou menor grau e dependendo de cada pessoa, isso provoca problemas, isso provoca depressão, isso provoca carência, provoca um monte de problemas psicológicos, dependendo de cada pessoa. Isso não quer dizer que um filho criado por mãe ou pai separado vai ter problemas sexuais, vai ser um cara que problemas psicológicos, vai ser um cara que vai ter problema na vida. Não quer dizer isso. Quer dizer que existe quando você tem uma família desagregada, você tem mais uma probabilidade maior dessa criança não crescer da maneira certa, de não ter as referências corretas. Porque, querendo ou não, com a criança, quando ela está crescendo, ela tem dentro de casa a referência masculina e feminina, da mãe e do pai. Quando ela tem só uma, a outra falta. Então, quem vai preencher essa outra? De repente, um parente próximo, um vizinho, um amigo da mãe ou um amigo do pai, enfim. Não é a mesma coisa. Então, você consegue ver que, se você quiser, você pode colocar nesse romance que os problemas que levam a suicídio, como eu acabei de falar, depressão, solidão, sexo desregado, assim, casais que fazem sexo por fazer, sem nenhum vínculo afetivo de um namoro, de alguma coisa do tipo, e depois se separam e depois isso aí perturba a vida deles, porque qual é o sentido disso? As pessoas vão procurar, na hora é muito bom, mas e depois? Qual é o sentido disso? Então, esse desregramento de comportamentos chegou no Japão e você consegue enxergar perfeitamente nesse livro. Então é um livro que mostra como é que chegou essa revolução cultural no Japão. Aqui não está dizendo nada. Aliás, está dizendo um pouquinho só aqui. Eu vou até ler um pedacinho aqui. Aqui, com fortes traços autobiográficos, o romance acompanha a trajetória do jovem Toru, enfim, no Tóquio. Eu li na internet que existe um toque autobiográfico, então eu não sei até que ponto se o Haruki Murakami realmente viveu isso que ele está contando aqui, ou se ele viu isso acontecer e está só relatando. Ele tem idade para ser, porque ele é de 49, o livro se passa basicamente na mesma época, né? Então, o personagem que ele está narrando é um personagem que poderia ter a mesma idade dele na época em que ocorreu o livro. E os dois, tanto o Haruki Murakami quanto o personagem Toru aqui, estudaram teatro na universidade. Então, pode ter algumas influências. A gente não sabe até que ponto a influência biográfica, até a vida do Haruki influenciou ou não na criação desse personagem. Mas é muito interessante você ver o resultado dessa revolução cultural, revolução sexual aí do sexo desregrado, dos comportamentos desregrados da década de 60 e 70, e como é que isso afetou os personagens, como é que isso afeta os personagens desse livro no Japão, que não é um país de religião cristã, é um país basicamente budista, confucionista, do budismo, confucionismo, outras religiões que não tem nada a ver com as religiões ocidentais. Então são valores que chegaram do Ocidente e impregnaram a cultura japonesa. E hoje em dia nem se fala, né? Se você vai a Tóquio, hoje em dia as meninas estão com sapatos de salto 30, cabelo azul, as unhas roxas, essas coisas, tudo assim, parece tudo meio punk assim nas ruas de Tóquio. Hoje em dia a influência do Ocidente sobre o Japão é quase que total, né? Mas já tinha começado naquela época. Então é interessante notar isso. Então, acho que eu falei demais, hein? Mas é um livro que realmente me encantou. A escrita é muito bem feita. Haruki Murakami é um prosador de verdade. Só por esse livro eu já consegui sentir isso. Em que pese eu ter lido que nesse livro aqui ele construiu um romance tradicional. Eu já li que basicamente todo o resto da obra de ficção dele são livros onde tem componente do realismo mágico, do realismo fantástico, ou seja, coisas sobrenaturais que ocorrem nos livros. Então, eu não sei se esse livro de repente é uma exceção à regra,
De repente pode ser que eu não goste dos outros livros da obra dele, e esse livro realmente é o livro, é a grande pérola que ele escreveu. Isso eu só vou saber depois que eu ler o resto dos livros dele. Mas quem escreve um livro desse é um romancista, é um prosador nato. E esse livro merece ser lido. Para quem, pelo menos quem tem interesse no romance puro, no romance puro sangue, romance propriamente dito, vai gostar muito desse livro. É um livro maravilhoso. Eu dei nota 9 porque eu não dou nota, eu não uso Scooby e eu não dou nota de 0 a 5, a minha nota é de 0 a 10. Então eu dei nota 9 para esse livro, que é uma nota muito boa. Pouquíssimos livros que eu li na vida tiveram nota 10. Então é um livro muito bom, uma excelente recomendação. Recomendo que vocês vão atrás desse livro. Não sei se ele está na moda ou não, mas enfim, é um livro que vale a pena ser lido. Vou mostrar de novo, né? Tá aqui. É 350 páginas, ele tem, conforme eu disse, é isso aí, um pouquinho mais. Tá certo? Então é isso aí. Se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo. Tem aí o botão de curtir, de não curtir, se você gostou da resenha, se você não gostou da resenha. E se você quiser se inscrever no canal, tem a opção de inscrever-se no canal. E aí o YouTube, teoricamente, se funcionar o sistema, ele vai te notificar toda vez que eu publicar um vídeo novo no canal. Tá certo? Então lembrando que essas resenhas que eu faço aqui fazem parte de um trabalho de resenhas literárias e palestras e aulas, basicamente sobre literatura, que são parte do meu métier. Caso alguém tenha interesse nesse tipo de trabalho, o meu contato está sempre na descrição do vídeo. Tem um e-mail lá e você não vocês podem comentar à vontade o vídeo. Os comentários são livres. Mas se vocês querem entrar em contato comigo, alguma coisa mais urgente, mandem por e-mail, que é o e-mail que está na descrição do vídeo, tá bom? É isso aí, então uma saudação e até a próxima.